da parte tática dos times pelos quais você passa, você sempre gostou dos 3 zagueiros, gosta de 2 laterais fortes, que vão para cima mesmo dos adversários, e gosta do famoso pé de ferro. Hoje o Vila não tem esse pé de ferro, não. Tem um jogador muito bom, que é o Adilson, jovem ainda, mas não é aquele cara da batida mesmo, não. Mas o pé de ferro é no geral, né? Eu sempre comento, antigamente, até quando eu comecei a ser treinador, se o volante perdesse essa dividida, você tomava o gol, né? Praticamente tomava. Exatamente. Hoje o futebol está tão mais rápido, evoluiu tanto no aspecto físico, porque muitas vezes hoje o seu atacante está lá na frente, ele perde uma dividida que você poderia chegar ao gol, daqui a pouco você toma o gol. Você entende? Então essa questão é uma questão que a gente até daqui a pouco usa hoje uma palavra menos agressiva, que é a competitividade. Um jogo competitivo, um jogo onde se você perde a dividida, o que acontece? O adversário fica com a bola limpa. É igual o tal da segunda bola, que tanta gente fala, mas a segunda bola é um fato natural. Ela é no basquete, ela é no futebol, como ela é no futebol. Quem ganha essa bola que saiu da primeira de uma disputa, vai ficar com a bola, consequentemente vai correr menos, vai ter mais possibilidade de fazer o gol, né? E essa é uma situação da característica nossa. Você falou da questão 3 zagueiros, realmente, né, aqui no Brasil, o último clube foi o Goiás, eu joguei praticamente o tempo todo de 3 zagueiros, 2 volantes pegadores. 2 volantes pegadores, os números, né? Eu acho que hoje eles são muito mais significativos do que quando eu saí daqui. Os números que o Goiás teve sobre o meu comando, eles estão sendo muito mais significativos hoje do que quando eu saí. Isso é uma realidade, né? Outra situação, por exemplo, eu fui para o mundo árabe, eu tive que jogar diferente, que também muitas vezes você tem que adaptar. Estava comentando com o Isaac antes que eu vindo para cá. Lá se joga com a linha de 4 zagueiros. Não tem 4 lateral? zagueiros, não tem lateral. Quer dizer, você não tem esperança de ter volume pelas laterais de campo. Só tem 2 times lá que tem laterais agressivos locais. Um é o time que disputou esse campeonato mundial e o outro é um time lá do interior, que tem mesmo 2 laterais que você vê os jogadores passando. Então, eu tô começando a direcionar. Eu tenho o que eu penso para o Vila. A gente tem ainda um setor que nós estamos completamente descoberto, e é em cima desse setor que eu vou começar a elaborar o que eu penso. Daqui a pouco com o Vila eu vou trabalhar com 2 zagueiros, por que não? Né? Mas eu acredito que pela versatilidade de jogadores que já estão aí, a gente pode usar... Você não gosta, não é pela função que o jogador exerce, é pela qualidade dele. Pode ser 3 volantes, pode ser 3. Pode ser 3 zagueiros, pode ser 3 zagueiros, você entende? Por exemplo, daqui a pouco se eu tenho 2 alas, como eu tive aqui no próprio lugar que eu estou falando, Vitor e Júlio César, eu dei para eles a condição de... o Júlio foi o principal assistente do Goiás sob o meu comando. E era um ala. Quer dizer, aí eu tenho Gosto do lateral que vai para o meio. Entra pro jogo, eu tenho que explorar isso. A gente tem que explorar a característica individual do jogador. Muitas vezes você até as pessoas vão contra o seu pensamento, mas é em cima dessa situação. Daqui a pouco a gente está em busca de jogadores, pode ser que com a vinda de jogadores que a gente pensa, a gente arma a equipe de outra forma. Você já deve ter olhado a tabela do campeonato? Sim. Você já viu que dia que é o clássico? É o 3º jogo, né? Terceiro jogo? Esse jogo vai ser especial? Não, é um jogo... Hoje eu não falo para você que seja especial, não. É um jogo especial na rivalidade. Na rivalidade. Na rivalidade. Aí é diferenciado. Você sempre encara clássico... Aí é diferenciado. É diferenciado. Falar Agora, não em função clássico, da minha pessoa. Falar nesse clássico ainda te dói aquele 5-3, que foi o único jogo que você perdeu pelo Mas eu vou Goiás, ser sincero para né? você, foi o jogo mais importante da minha vida no Goiás. É um clássico inesquecível? Por quê? Aí isso é onde que as pessoas Refletiu, não sabem. né? Eu tomei de 5-3, no outro dia eu costumava fazer o regenerativo 10 horas da manhã, e eu tinha necessidade de fazer porque eu tinha, na quarta-feira, uma decisão contra o Santos. Até hoje tem essa árvore no CT. Todo mundo no clube lembra disso. Olha a árvore lá, professor. Eu reuni um grupo debaixo de uma árvore, nós ficamos 1h30 discutindo os nossos problemas. Uma árvore, ela está lá, eu não sei se começaram a fazer outros campos lá por trás, eu não sei se tirou. Foi debaixo daquela árvore. E tudo mudou ali, porque a partir daquele momento... Você classificou o Santos lá, né? E voltamos para casa, acho que pegamos o craque de Catalão, já ganhamos de 6 fora de casa, e aí a coisa... Você quase caiu naquele jogo, né? Claro, você vai perder um clássico nas condições... Caiu o diretor de futebol. Cai todo mundo, isso aí é normal, é natural. Isso eu estou sempre preparado para isso. Agora também você tem que ser um pouco sensível para aproveitar uma derrota como aquela,
né? E você usufruir dela no bom sentido. Se foi doída naquele jogo, você entende? Você tirou proveito daquilo. Então você tem que ver como um lado positivo também. O Rodney Brocanelli, lá de São Paulo, está perguntando: a sua relação com a imprensa em 2011 será mais light? O que você tirou de lição dos conflitos recentes? Eu na época, quando tivemos os problemas, né? E eu acho assim, eu acho agressivo falar imprensa. Eu acho agressivo falar imprensa. Porque você generaliza, a imprensa, né? Você generaliza. Eu tive uns problemas, você entende? Eu tinha o meu pensamento, você entendeu? Eu trabalhei em função daquilo, né? A partir do momento que saiu da esfera, que teve um momento que saiu da esfera, essa aqui, que é a melhor coisa do mundo, você vinha aqui falar de futebol. No momento que saiu dessa esfera, aí passou a ser Hélio César Pinto dos Anjos. Aí passou a ser Hélio César Pinto dos Anjos. Tanto que, ao chegar para o Vila, o desportista Hélio dos Anjos, você entende? Não trouxe nenhum rancor daquele momento. Se eu vou ter na justiça alguma coisa a fazer, vai ser na hora que eu for convocado. Mas o desportista Hélio dos Anjos chegou totalmente desarmado. Por quê? É outro momento, é outra situação, é outras condições. E eu espero, sinceramente, que... Não pode pisar no calo, né? É difícil. A questão não é pisar no calo, você como técnico de futebol. Será que eu... É adjetivar às vezes. Será que eu, com tanto tempo de futebol, vou querer perder um jogo e vou achar que vai estar... Perder um jogo feio e vou achar que todo mundo vai ter que me elogiar e eu ser contra isso? Parabéns por ter dito aí que separar, né? Não é imprensa. É, porque quando eu falo imprensa, parece que eu... eu não briguei com você, o Evandro não brigou. Que eu tive um problema com todo mundo. Então, eu também não... Sabe, eu acho que na vida a gente... Sabe, inclusive pela própria emissora que eu tive, eu fui super bem tratado quando eu cheguei. E essa é a vida minha. Então eu não quero rancor nenhum, porque primeiro porque o Vila não tem nada a ver com isso. O torcedor do Vila não tem nada a ver com isso. E eu tenho que naturalmente agora respeitar o clube que eu estou nele. Saluto. Ô Hélio, quando é que você vai ter um Vila Nova ao seu modo? Como você gostaria que fosse? Lá para o meio do campeonato goiano já? Para o brasileiro já estaria mais ou menos moldado? O pensamento é esse. E não é fácil. Nós estamos falando de futebol, um esporte coletivo, em cima de uma cobrança muito grande, né? E a gente está formando um elenco. Você está formando um elenco. Depois de formar um elenco, você começa a formar um time. Quer dizer, então nós temos daqui 18 dias, né? Nós temos uma estreia. Eu falo, não estou reclamando por mim não, porque todos os outros têm o mesmo direito e pensam assim, é desumano. É desumano. Você entende? O calendário é desumano. Você está entendendo? Vai chegar, por exemplo, daqui a pouco chega um jogador dia 3 aqui que nunca veio em Goiânia. Tudo novo para ele. Tudo novo para ele. Aí ele já vai ser julgado no dia 15. Quer dizer, então eu tenho que ter paciência, tenho que ter tranquilidade, né? Tem que trabalhar aos poucos. Agora, nós não temos condições, por exemplo, do jeito que está a estrutura do Vila, né? Nós não temos condições de eu chegar aqui para você e falar assim, não, nos 3 primeiros jogos eu vou administrar jogador, não, nós não temos condições para isso. Do seu ponto de vista, o Atlético larga como favorito para o campeonato? Do meu ponto de vista, o Atlético tem uma base muito forte, né? Muito forte. Oriundo de quê? Oriundo de um ótimo ano que eles tiveram. Porque para mim foi um ótimo ano, porque você se manter na primeira divisão... o primeiro ano de disputa. Eu falei, isso é título. Para nós que trabalhamos no futebol, conhecemos as equipes, isso é um título. Você está entendendo? Então essa equipe realmente muito bem comandada pelo Renê, né? Com aquilo que eu comento, um clube também fechadinho. Então, tecnicamente, bons jogadores. E eu acredito que vai levar um grande atacante, né? Que para mim é um belo atacante, que é o Felipe. Não sei se já fecharam, mas é um jogador também. É um time forte. Agora, na hora que jogar, é clássico, a rivalidade existe e a gente vai ter vontade de ganhar do Atlético, como vai ter vontade de ganhar de todas as outras equipes e, consequentemente, eles também terão. Muito obrigado, Hélio dos Anjos, pela sua presença aqui. O programa passou rápido, a gente teria ainda muita coisa para falar, mas vamos ter outras oportunidades e, se Deus quiser, a gente vai falar no ano que vem de muitas vitórias do Vila Nova e sucesso no seu trabalho, na equipe do Vila. O torcedor está com essa esperança. Teve até um torcedor que disse, falou, tomara que o Hélio nos leve para a Série A, e se der, o campeonato goiano também. Eu pensei que ele iria falar o contrário. Né? Falar o contrário. Mas boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a vocês. Muito obrigado.